Eu quero ler com os irmãos Marcos, capítulo de número 10, versículo 45. Esse texto é um texto bem conhecido e ele é um texto que fala conosco, né? Marcos, capítulo de número 10, versículo 45, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se tem uma verdade no Evangelho, que o Evangelho traz para nós, é que o Evangelho nos transforma em pessoas que passam a ter sentido na vida. E nós passamos a ter sentido na vida em dois sentidos. Primeiro, no sentido de direção. O Evangelho nos dá direção. As pessoas, geralmente, elas estão desorientadas quanto ao futuro, desorientadas profissionalmente, desorientadas na família, desorientadas nas emoções, desorientadas no raciocínio, desorientadas nas vocações. E se tem uma coisa que o Evangelho faz, quando nós damos lugar à palavra, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, quando nós recebemos genuína e autenticamente o Evangelho, é que o Evangelho dá sentido à nossa vida, no sentido de nos dar direção. Todo mundo pode andar sem eira nem beira, todo mundo pode conduzir-se sem destino certo, sem rumo certo, mas alguém que é iluminado pelo Evangelho não pode ter essa característica, porque o Evangelho, ele dá sentido à nossa vida, ele dá direção à nossa vida, ele dá rumo à nossa vida, ele dá uma trilha para a nossa vida, ele dá uma estrada para a nossa vida, ele dá um caminho para a nossa vida, de forma que o Evangelho dá sentido. Agora, o Evangelho não dá sentido pura e simplesmente no sentido de direção. O Evangelho também dá sentido à nossa vida no sentido de utilidade, porque a nossa vida não pode ser uma vida desnecessária, a nossa vida não pode ser uma vida dispensável, a nossa vida não pode ser uma vida tanto faz. A nossa vida precisa ter sentido, ela precisa ter significado, ela precisa ter relevância, ela precisa ter preponderância, ou seja, a nossa vida precisa ter sentido. Tem muita gente que existe e não vive. Existe por conta das questões orgânicas, biológicas, fisiológicas. Existem porque está comendo, bebendo, caminhando, mas a vida em si não tem nenhum sentido, no sentido de não ter razão de ser, no sentido de não ter propósito, no sentido de não ter objetivo, no sentido de não ter um rumo ou um significado para aqueles que estão ao redor. E aí vem uma pergunta: como é então que o Evangelho faz para dar sentido à nossa vida, no sentido de dar significado para a nossa vida, no sentido de dar relevância para a nossa vida, no sentido de dar preponderância para a nossa vida, no sentido de dar para nós uma razão de ser, razão de existir, razão de viver? O que o Evangelho faz? O Evangelho incute em nós que nós devemos copiar Jesus. E copiar Jesus
em muitos aspectos, mais um que eu quero destacar aqui hoje: copiar Jesus no seu exemplo servidor. Aleluia. A pessoa que copia Jesus, a pessoa que imita Jesus, a pessoa que reproduz a conduta servil de Jesus, é uma pessoa que ganha sentido na vida. Quem tem uma vida voltada apenas para si mesmo, uma vida que resume-se apenas aos seus próprios propósitos, aos seus próprios sonhos, aos seus próprios ideais, é uma pessoa que está passando por essa trilha, está passando por essa existência, mas deixará pouquíssima marca. Quando ela for, os seus legados também irão com ela. Mas aquela pessoa que vive com a vida cheia de sentido, copiando Jesus no aspecto de servir, essa pessoa, quando ela partir dessa terra, ela vai deixar o legado, ela vai deixar os frutos, ela vai deixar os efeitos, ela vai deixar os resultados da passagem dela por esta vida aqui no coração das pessoas e nas obras para as pessoas que ela produziu. Então aqui está um convite que eu faço a você esta noite: não tenha uma vida sem sentido. E aí você me pergunta: pastor, como é que eu faço para dar sentido à minha vida? Para eu não acordar de manhã com aquelas perguntas filosofais: quem sou eu? Da onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Nada faz sentido, né? Por quê? Como é que eu faço então para dar significado à minha vida? Copia Jesus. Copia Jesus. Jesus tinha uma vida cheia de sentido, por quê? Porque ele acordava de manhã preocupado: como é que eu vou servir hoje? Como é que eu vou me doar hoje? Como é que eu vou produzir na vida de alguém hoje? Como é que eu vou deixar algum legado hoje? Como é que eu vou servir hoje? Então nós devemos copiar a ação de Jesus de servir. E eu separei aqui pelo menos 5 tipos de servos que existem na igreja. Eu vou citar muito rapidamente. O primeiro servo é o servo tarefeiro. O servo tarefeiro é aquele servo que ele está preocupado em fazer as tarefas. Ele não se preocupa muito com outros meandros do serviço. Para ele o importante é a execução. Para ele o importante é terminar a obra. Ele é extremamente prático, ele é extremamente finalizador, no sentido de pegar uma coisa para fazer e concluir. Ele está preocupado com a tarefa. Esse daqui é simbolizado pela Marta. A Marta, ela é voltada para as tarefas. Para ela o importante é que a casa esteja limpa, a roupa esteja cheirosa, a comida esteja quente e todos ali se alimentem para que ela possa entrar numa outra atividade, lavar a louça logo. E depois ela possa entrar numa outra atividade, fazer o café da tarde. E depois ela possa fazer uma outra atividade, fazer a janta. E depois ela possa colocar todo mundo para dormir. Aí ela possa limpar a casa, dormir algumas horinhas e no outro dia entrar nesse ciclo de atividade novamente. Esse é um servo. Tem ele na igreja, aquele servo que ele é tarefeiro. Qual é o problema de sermos muito tarefeiros? Por um lado é bom, porque você é prático, você dá resultado, você finaliza, você conclui, você leva as coisas a bom termo. Mas qual é o problema? O problema é nos tornarmos ativistas e não darmos sentido às coisas. As coisas, elas não importam por elas mesmas, elas importam pelo sentido que elas têm, pela significância que elas têm, pelo significado que elas carregam. Então, às vezes a gente pode servir de forma tarefeira, e isso é bom, mas nunca nos esquecendo que a gente precisa dar sentido para cada uma das coisas. Então eu não posso só ser um bom tarefeiro orando, eu preciso dar sentido às minhas palavras. Eu não posso ser um tarefeiro pregando por aí, ou pregando aqui na igreja interminavelmente. Eu preciso dar sentido às minhas palavras. Eu não posso estar só servindo aí, correndo para cá e para lá, entrando no ativismo. Eu preciso dar sentido à minha palavra. Eu não posso só vir no culto, eu preciso
preciso dar sentido ao culto, eu estou aqui para adorar, para rever os irmãos, eu estou aqui para ouvir a palavra, eu estou aqui com a minha mente, com o meu coração, com a minha alma, com o meu corpo, eu estou aqui por inteiro para prestar não uma mera atividade e tarefa, mas um culto com significado para a glória do Senhor. Então há esse servo que é o servo tarefeiro. Há um outro tipo de servo que é o servo estrutural. Esse outro tipo de servo, ele é muito interessante, ele também existe na igreja, que é o servo que se preocupa com a estrutura. Ele não está muito animado em saber das tarefas, ele gosta de manter as coisas no lugar. Ele gosta de manter a ordem nas estruturas, ele gosta de manter as coisas no devido lugar. Então, para ele, se a tarefa for ou não feita, não importa. O que importa é se tudo estiver no lugar, se tudo estiver programado, se tudo estiver exatamente seguindo o protocolo, seguindo a liturgia, seguindo a solenidade. Então ele se preocupa bastante com a parte estrutural. Já viu aquela moça ou aquele rapaz, né? Mas acontece mais com as mulheres, quando o marido vai e fala assim: acabei de fazer um café para nós. Aí ela fala assim: você lavou a louça? Né? A primeira pergunta não é se o café está bom, não é se já colocou o café, ou se todo mundo está alimentado. A primeira pergunta é com a estrutura, se lavou a louça. E aí o marido chega e diz assim: fiz um almoço para nós. Lavou a louça, porque você gosta de deixar uma bagunça lá, então é bom você lavar a louça. Então ela esquece, ela pula a questão da tarefa e se preocupa bastante com a questão da organização, a questão da estrutura. Esse irmão também é importante, ele é muito importante, mas às vezes ele pode se tornar um indivíduo apegado tanto às estruturas que ele se esquece das coisas que acontecem dentro da estrutura. Ele se esquece às vezes do evento, da manifestação de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Ele se preocupa mais com o que está construído. Aconteceu isso com os discípulos quando eles passaram as mãos assim no templo de Herodes, e aí Jesus falou assim: não se apeguem às estruturas, porque não ficarão o quê? Pedra sobre pedra. Essas estruturas ruirão, mas aqueles que estão firmados em Deus, aqueles que estão assentados, aleluia, na presença de Deus, aqueles que estão servindo ao Senhor, esses permanecerão para todo sempre. É importante cuidarmos da estrutura, mas sem darmos para elas um significado maior do que aquilo que acontece. Existe aquele outro tipo de servo, que é o servo das pessoas. Ele gosta de gente. Então para ele não importa se a tarefa é feita ou se não é feita. Não importa se a estrutura está mantida ou não está mantida. Para ele o importante é se teve gente. Ele gosta de pessoa, ele gosta de gente, ele gosta de ver as pessoas, ele gosta de amar as pessoas, ele gosta de interagir com as pessoas, ele sofre com a ideia de ficar solitário, ele sofre por antecipação com a ideia de ficar sozinho. É um indivíduo que para ele o mais importante é as pessoas, e por isso, e nisso há uma qualidade, isso é muito bom. A gente precisa amar as pessoas, a gente precisa se agremiar, a gente precisa se defender, ter cumplicidade, amizade, coinonia, respeito, a gente precisa ter trocas em todos os aspectos, mas nós nunca podemos nos esquecer que a igreja não é apenas uma agremiação de pessoas, ela é a noiva de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esta reunião aqui, ela não tem sentido pura e simplesmente porque eu vejo os pastores, porque eu comungo com eles, mas tem sentido maior porque fazemos isso em torno da cruz de Cristo, em torno da pessoa de Cristo, em torno da palavra de Cristo, e é Cristo quem vai dando sentido às nossas reuniões. As nossas reuniões são diferentes das reuniões do futebol, porque lá na reunião do futebol ela tem um fim em si mesmo, nós jogamos bola e depois vamos embora. A reunião que nós fazemos aqui é diferente da reunião lá dos amigos do bairro, porque nos amigos do bairro a gente se reúne, discute uma coisa do bairro e vai embora, mas aqui não, aqui a gente se reúne para se abraçar, sim, para se beijar, para conversar, para dialogar, mas acima de tudo nos reunimos como súditos do Rei Jesus. Nos reunimos como servos de Jesus para render glória, honra e louvor ao Senhor. Tem aquele outro servo
que ele é um servo, aleluia, glória a Deus, que ele está preocupado com o ambiente. E aí ele é um indivíduo tão preocupado com o impacto da conduta no ambiente, que ele acaba sendo extremamente solene, extremamente formal. Ele não quebra de forma alguma os seus protocolos, ele mantém a estica, ele mantém o estilo, ele mantém-se em cima do salto. E por um lado é bom porque você se preocupar com o ambiente, mas por outro lado você não pode se esquecer do rei Davi, que quando a presença de Deus se manifestou sobre ele, aleluias, ele tirou a sua roupa de rei, tirou a sua coroa e ele dançou na presença de Deus, tomado de alegria. É claro que a gente precisa se preocupar sim com o ambiente, com o impacto das coisas no ambiente, mas nunca, aleluias, nunca nos esqueçamos que quando a glória de Deus vem, o poder de Deus trabalha, aleluias, Deus faz nos quebrar os protocolos. Você já quebrou o protocolo hoje? Já levantou a mão assim, ó, deu uma palavra de adoração a Deus, já levantou a sua voz, aleluia, glória a Deus, já abriu a sua boca, já rendeu glórias ao nome do Senhor, aleluias. Às vezes a gente é tão preocupado com o ambiente, a gente é tão preocupado com as adjacências, com o que vão pensar, o que não vão pensar, que a gente se esquece que nós fomos resgatados, nós fomos salvos, nós fomos perdoados e fomos reconciliados com o Senhor Jesus. E existe um último tipo de servo, que é o servo tecnológico. O servo tecnológico, ele gosta de fazer inserções tecnológicas, ele gosta de estar na última moda, ele gosta de estar em tudo, né? Atualizado e contemporaneizado. É muito importante que a gente se contemporanize, sim. É muito importante que a gente se adeque ao mundo pós-moderno, ao mundo da comunicação. É muito importante que a gente insira todas as tecnologias, todos os adereços e apetrechos que a gente puder fazer e trazer para dentro da igreja. Mas nunca nos esqueçamos das nossas bases, as nossas raízes, aleluia, glória a Deus. As tecnologias, elas devem ser utilizadas para o bem da obra, e não a obra ser utilizada para o bem das tecnologias. Então os avanços, as tecnologias, as contemporaneidades, tudo aquilo que é atual, aleluia, não pode de forma alguma abafar em nós a consciência de que nós somos servos de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E eu não sou contra a tecnologia não, irmãos, prestem atenção, tem que inserir sim. Se você puder andar na forma mais contemporânea possível, é bom. A igreja precisa ser contextualizada sem ser mundanizada. Mas como é que a gente faz para ser contextualizado sem ser mundanizado? É simples, a gente precisa manter as nossas bases, as nossas raízes. Aleluia, e estas raízes são as mesmas desde os tempos do Antigo Testamento. Essas raízes são as mesmas. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos inserir um monte de coisa que pode ajudar a nossa vida no dia a dia, na nossa história. Nós podemos inserir, mas nada disso pode tirar de nós a nossa consciência de que nós somos servos de Deus. E nós mantemos algumas práticas milenares. Quer ver uma prática milenar? Que a tecnologia ela não influi ou não pode influir? É a prática da oração. Aleluia. Quando a gente ora, a gente imita os primeiros homens que pisaram aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Quer ver? Você pode até ter um iPhone de última geração para te despertar 3 horas da manhã. Mas não é a sua tecnologia que vai orar, é você que vai dobrar o seu joelho e orar. Você pode ter aqui o melhor microfone, eu não sei ali, os meninos do som ali que podem dizer quais são os melhores microfones, mas não é o microfone que faz o pregador. O que faz o pregador é a sua meditação na palavra, é a sua consagração ao Espírito Santo e a sua entrega para a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, nós podemos servir sim, trazendo tecnologia, mas nunca permitindo que essas tecnologias arranquem as nossas bases. A gente tem que evoluir sem perder as nossas bases, sem perder as nossas raízes. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Não importa o quanto sejamos contextualizados, nós nunca podemos ser mundanizados. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia.